Depois de viajar a alguns países da América Latina, a gente agora começa a etapa Brasil. O que a gente está fazendo é uma pesquisa pela América Latina para buscar exemplos de práticas que estão aproximando o cidadão da política. Desde 2013, a política virou muito cotidiana, muito presente. Nosso papel é mostrar que existe muita coisa legal acontecendo. Se a gente tem que mudar, né, a gente tem que estar do lado de dentro, a gente tem que ocupar aquele espaço. Pode ser o cidadão que ajuda a construir um projeto de lei, pode ser o cidadão que ajuda a fazer um código de uma ferramenta digital. Hoje, a gente vê que tem uma crise de confiança generalizada. Eu acho que o Brasil tem muito mais a ganhar quando a gente começar a ter um congresso, por exemplo, ministros que pareçam com o povo, que tem o cheiro de povo, que andem de ônibus, esse tipo de coisa. Não é verdade que as pessoas não gostam e não querem falar de política. Imagina numa cidade totalmente pacata, de repente chega um ônibus com um coletivo que leva cultura, educação política, oficinas das mais diversas naturezas para o interior do país. Reaproximar o cidadão da política é fazer ele reinventar a ideia de política. E a gente está tão afastado, a gente perdeu o direito, foi tirado de nós o direito de participar da vida pública, de ser político. Gente, quem estiver me escutando, pode vir vindo para cá. Quem não estiver me escutando, vem seguindo a galera que está me escutando. Um bando de jovens e com uma estética toda diferente que chega hackeando a cidade. Não é à toa que chama ônibus hacker. Um dos idealizadores do ônibus é o Pedro Marcum. Vai ser mais ou menos assim. Uma das atividades que o ônibus sempre leva para as cidades é o jogo da política. O jogo da política é uma série de metodologias para a gente discutir política com a molecada de ensino médio. Ele surgiu a partir de uma pesquisa, o Sonho Brasileiro da Política, que identificou que os jovens queriam falar sobre política, mas as salas de aulas não estão preparadas para isso, falta repertório. Então a ideia era criar justamente esse repertório. Para hoje a gente vai jogar o jogo do legislativo. A ideia é que nós juntos criemos uma lei para resolver uma questão, um problema da cidade de Piracaia. Nossa. A primeira parte é um processo de entender a cidade e entender onde que existem leis na cidade. Eu acho que a importância e a potência do ônibus hacker é a gente conseguir sair da macropolítica e chegar na micropolítica, sabe? Começa com uma brincadeira de olhar para fotos e entender o que naquela foto tem uma lei que regulamenta, que deveria regulamentar, se alguém pode fazer alguma coisa ou não pode fazer. Aí, a partir disso, tem um momento que vamos caminhar pela cidade e procurar na cidade tirar foto de coisas que tenham leis envolvidas. Uma vez que você entende a estrutura, você pode criar sua própria realidade. E aí volta e todos juntos conversam, apresentam aquilo que eles entenderam, começam a priorizar quais são os temas que parecem mais importantes. Então a gente tem Caixa 2 e corrupção é um tema, segurança é um tema, saúde é um tema, falta de acesso à cultura, abandono de patrimônio público. Ou seja, quem escolhe que lei que a gente vai escrever são eles, e aquilo que importa para eles. Chegou nesse problema específico, que soluções criativas e poderosas a gente pode encontrar? E aí o olhar do jovem, o olhar da criança é perfeito, porque ele não está limitado, né, por essa coisa que os adultos muitas vezes carregam consigo, que é tipo a impossibilidade da mudança. Escrevemos todas essas possíveis soluções e a gente começa a reorganizar e brincar mesmo com essas ideias para criar. Artigo 1º. Haverá a criação de uma semana específica destinada à medicina alternativa. Passará a fazer parte do calendário oficial do município de Piracaia. A divulgação será feita através de palestras. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Boa tarde. A gente gostaria de protocolar esse projeto? Tá joia. Pronto, recebido. Eu achava que seria um pouco mais complicado do que foi aqui. Se você tem algum projeto ou algo assim, é possível colocá-lo em prática e, quem sabe, que venham futuros projetos, né? O jogo da política em si foi feito de maneira coletiva, com várias organizações. O jogo hoje é uma metodologia
disponível. Então, não é uma metodologia que só o ônibus faz. Você entra no site, jogodapolitica.org.br, tanto uma escola pode comprar, quanto uma secretaria pode querer aderir a essa metodologia para o seu currículo escolar. O projeto do ônibus hacker surgiu de um crowdfunding, e aí ele foi financiado coletivamente por pessoas, e todo mundo que participa é voluntário. Ele é construído a partir das pessoas que se inscrevem através da chamada pública que a gente abre. A gente nunca sabe qual é o grupo que vai para cada viagem. Isso é genial! Se aquela lei vai para frente, se aquela lei não vai para frente, acho que o poder desse tipo de ação, ela é muito mais como uma experiência marcante na vida daquele cidadão, que hoje é um jovem de 10 a 17 anos, mas que com o tempo vai levar essa experiência para o resto da vida, sabendo que ele tem a possibilidade de participar da política. Hoje, a gente vê que tem uma crise de confiança generalizada. No Brasil, essa crise ela passa, inclusive, pela sociedade. É de confiança no próximo e é de confiança também nas instituições. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Participação. O Ronaldo é um advogado brasileiro e ele se especializou na relação entre direito e tecnologia. Mudamos é um aplicativo para permitir que o cidadão possa ter voz e a voz seja transformada em lei. Ele pega uma disposição da Constituição do Brasil que diz que se 1% dos eleitores se unirem e assinarem um pedido, uma petição, aquela lei que está sendo pedida por aquele 1% é obrigatória de ser recebida no Congresso Nacional. Esse mecanismo que eles criaram permite que qualquer cidadão do seu celular possa propor uma nova legislação para a Câmara dos Vereadores, deputados e para a Assembleia Legislativa. Um projeto de lei oficial de autoria do povo. Ele é a tradução das assinaturas em papel para um aplicativo de celular. Hoje em dia, para apresentar um projeto de iniciativa popular, é preciso ter a coleta das assinaturas físicas. Só isso já é um processo que demora muito, que dá muito trabalho, porque é ali, uma a uma. Quando o cidadão consegue coletar o número necessário de assinaturas e a Casa Legislativa fala, bom, agora eu preciso conferir. Para uma lei nacional, né, você precisa hoje de 1,6 milhão de assinaturas. Você imagina o tempo que demoraria para uma Casa Legislativa confirmar cada uma delas. Com o Mudamos, a gente usa uma tecnologia do blockchain, que é uma tecnologia novíssima ligada à certificação digital, à criptografia, e com isso a gente certifica a identidade do eleitor, usando múltiplos fatores. Só isso dá uma segurança infinitamente maior do que a do papel. E mais importante, tem validade jurídica. A gente confere o título de eleitor, o CPF dela, o telefone que ela usou, o aparelho em si. Então ele garante que aquela pessoa é aquela pessoa e fez aquilo naquele momento. Inclusive, a gente fez um teste, a gente estava no Rio, o meu título de eleitor é de São Paulo. Eu fui tentar votar no projeto de lei de iniciativa popular do município do Rio de Janeiro, eu não consegui. Não é automático, não é votei no Mudamos, bateu o número de assinaturas que a lei exige e a partir de agora já temos um projeto de lei. Exige que a Casa Legislativa aceite essa tecnologia, entendeu? Ainda não teve nenhum projeto que saiu do Mudamos e foi aprovado em nenhuma Casa Legislativa, mas já tem vários projetos em tramitação, já tem câmaras municipais que estão reconhecendo essa ferramenta e vão adotar. Hoje a gente está usando para projetos de lei de iniciativa popular. Nada impede que ela seja utilizada para prévias partidárias. Mais do que isso, referendos. Então, o Mudamos ela é uma tecnologia para a imaginação institucional. O Brasil tem mais de 200 milhões de celulares. O smartphone pode virar um portal de participação permanente, uma espécie de um título de eleitor que você usa não só de 2 em 2 anos, mas você usa o tempo inteiro para participar da vida da sua cidade, do estado, do país. Tem gente muito boa trabalhando pelo país e a gente não conhece. Hoje no Brasil a gente já tem bastante dado público disponível.
Mas entender o que eles estão dizendo sobre o governo, sobre o candidato em quem você votou, sobre os órgãos públicos, é mais difícil, porque é um volume gigantesco de dados. O que acontece é que alguém precisa conseguir fiscalizar contas públicas e um robô consegue fazer isso com uma quantidade enorme de dados. A Rose, que é o robô criado pelo Serenata de Amor, consegue identificar suspeitas nas notas fiscais que os deputados apresentam para reembolso. Gastos que eles têm direito a pedir o reembolso porque fazem parte da atividade parlamentar. Almoço, segurança, alguma consultoria de um assunto que provavelmente ele vai ter que votar, um projeto de lei. É um montante muito grande. Pessoas da Câmara Federal dizem que são mais ou menos 1.500 pedidos de reembolso por dia. O Serenata de Amor é um projeto que utiliza a inteligência artificial para ajudar a fiscalizar. Então, a Serenata de Amor tem um robozinho que consegue fazer uma análise de um volume muito grande de dados, procurando algumas suspeitas de acordo com algumas hipóteses. A história do Serenata começou com um dos fundadores, que é o Írio. É um desenvolvedor muito bom, ele é um cientista de dados muito bom. Ele nunca tinha se envolvido tanto com política e em algum momento ele se pergunta como é que eu posso usar essa bagagem de conhecimento que eu tenho, um volume massivos de dados que são abertos hoje. E daí ele começou a contar isso para os amigos, eu fui um dos primeiros que escutou essa história, né? Botou muita fé e resolveu transformar isso num projeto, na Serenata de Amor. Assim, às vezes as pessoas, quero ver a Rose. A Rose é o computador, pode estar no seu, no de outra pessoa, enfim. E a gente só botou ela para twittar lá as suspeitas. Pode ser uma refeição num dia e num momento que o parlamentar estava em plenário, estava votando, né? E ela consegue fazer de uma maneira automatizada, né? Uma nota fiscal em que tinha bebida alcoólica, notas fiscais emitidas ao mesmo tempo em cidades diferentes. Então, o robô vai identificando padrões e aprendendo cada vez mais quais são possíveis fraudes na prestação de contas. E o deputado acaba olhando, às vezes assume a culpa, não, realmente foi um erro. Já houve mais de 8.000 suspeitas identificadas pela Rose. O que acabou acontecendo é que hoje a última palavra sobre devolver ou não acaba sendo do próprio deputado. Pelo ato de mesa que estabelece o uso dessa cota, o papel de fiscalização da Câmara é sobre a validade fiscal do recibo apresentado. Bastante gente reclama nas redes sociais e fala, vocês deveriam olhar para os gastos maiores, porque isso daí não significa nada. E a gente sempre bate o martelo falando, olha, significa a hora que você pegar um monte desses. Às vezes me desanima algumas respostas que alguns deputados dão, né? Então, a gente tem um caso que a gente até escreveu sobre isso, tem um post falando que ele basicamente argumentava com a Rose, falando, olha, Rose, você não tem como dizer que esse gasto de refeição está superfaturado, porque eu fui num restaurante que era à la carte. Então, não dá para saber quanto custa o meu prato. E esse era um restaurante que tinha um site que tinha o cardápio online tinha preços, né? O Serenata de Amor é financiado coletivamente, então você pode entrar no site, fazer a doação. O nosso escritório fica na internet, né? É um lugar bem conhecido, bem fácil para todo mundo chegar. E outra pessoa da equipe do Serenata é o Felipe Cabral, que hoje mora na Itália e mesmo fora do país segue atuando e desenvolvendo tecnologias junto com a equipe que está no Brasil. E essa saída do Brasil não teve nada, teve alguma coisa a ver com o Serenata? Não? Não teve, porém é uma vantagem. A gente brinca bastante com segurança pessoal, com dados e informações que a gente tem, informações sensíveis que nós não publicamos. E nós brincamos, tipo, quem está na Europa já está garantido que não vai ser o primeiro a morrer. A gente entrega essa ferramenta na mão da população e a gente espera que as pessoas conscientes vão lá e ajudem a fazer as denúncias. A gente tem o Jarbas Dashboard, que é a ferramenta que você consegue fazer buscas de todos os reembolsos, né? Existem alguns filtros. Então é um projeto público aberto que qualquer pessoa do mundo pode interagir. Pode copiar, pode remixar, pode fazer uma cópia e fazer uma vertente. Então isso quer dizer que é nosso. Será que no futuro nós vamos ter assim, um parlamento que ele vai construir as leis ouvindo o cidadão de maneira realmente efetiva? Para chegar lá, a gente tem que testar, né? E é isso que a gente ajuda a fazer aqui. O Cristiano Ferri é um servidor público que hoje coordena o Laboratório Hacker. Ele tem uma característica
diferente dos outros laboratórios que a gente viu. Ele está dentro da Câmara Legislativa. O Lab Hacker desenvolve tecnologias para aumentar a interação entre os deputados, mas também para a interação do cidadão com a Câmara dos Deputados. Então, aí nós desenvolvemos e cuidamos aqui do portal, um portal institucional, que é o portal E-Democracia, que ele tem 3 grandes ferramentas. Primeiro, o Expressão, a ferramenta onde as pessoas podem discutir livremente os assuntos, um fórum de discussão. Tem o Wikileaks, então, que é em cima de textos legislativos, o cidadão pode colaborar especificamente em cada uma das partes dos textos. Claro que aí nós temos um tipo de participante mais técnico, né, que terá melhores condições de participar dessa maneira colaborativa. E tem as audiências públicas interativas, quer dizer, aqueles instrumentos tradicionais do parlamento que existem desde sempre, podem usar essa ferramenta, participar do debate também ao vivo, enquanto está rolando a audiência pública, e fazer questões e ajudar os parlamentares a interrogar, aproveitar aqueles especialistas, aquelas entidades que estão ali na audiência. Vamos dar prioridade às perguntas que estão chegando dos internautas. A primeira delas é: por que não estamos debatendo e incluindo na pauta o projeto do Movimento de Combate à Corrupção? Laboratórios de inovação têm sido uma tendência que a gente viu em toda a América Latina, ou seja, criar espaços de governo onde convida o cidadão ou se cria experimentos de uma nova forma de fazer política, de uma nova forma de fazer políticas públicas. E você ter esse nome, hacker, né, ele abre portas. E eu acho que abre portas para um público que normalmente estaria com suas portas fechadas para o parlamento. Já tem bons exemplos de atuação do Lab Hacker, que foram leis em que os cidadãos conseguiram entrar na plataforma, fazer propostas concretas que foram recebidas pelo deputado e incorporadas na lei. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que foi meio do portal E-Democracia, os deputados, inclusive o deputado relator do assunto, absorveu aquelas ideias. E foi a lei que regulamentou o uso da internet e os direitos, inclusive, de acesso à internet no Brasil. Uma lei que foi construída com maior transparência. Eu diria que talvez o nosso maior desafio hoje, nessa questão da ferramenta de participação, ela ser conhecida pelos próprios parlamentares e pela própria sociedade. Tendo viajado para vários países da América Latina, conhecendo tantas organizações, o Vetor é a única organização que a gente encontrou que está atacando diretamente a questão de como levar talentos para dentro da gestão pública. O Brasil é um país muito desigual, mas só dá para quebrar esse ciclo de desigualdade com um público diverso lá e que, de fato, vai pensar políticas públicas para todos e para todas. A gente é uma organização sem fins lucrativos e a gente hoje se mantém só com doações de fundações e institutos. Hoje no Vetor, nosso principal programa é o Trainee de Gestão Pública, em que a gente atrai jovens que queiram trabalhar com impacto social em escala, a gente seleciona e a gente também desenvolve, porque o dia a dia no governo ele é pesado, ele é difícil. Então a gente tem tanto formações que são mais técnicas, quanto formações que são de habilidades interpessoais e até de construção de rede, porque a gente não acredita que é uma pessoa que vai mudar o Brasil. É como se o Vetor fizesse o processo seletivo para alguém trabalhar no setor público em algum lugar. Que alternativas vão ser trilhadas? Esse processo seletivo tem um olhar para a questão racial e tem um olhar para a questão de gênero. Então, a gente revisou todos os nossos testes, porque antes os testes tinham um viés de gênero, então a gente começou a perceber que muitas mulheres caíam em algumas questões que exigiam capacidade espacial. Que a gente sabe, por toda a questão de criação, a mulher é muito mais exposta, quando pequena, a todas as brincadeiras de cuidar. Então, a gente tirou todas as questões que exigiam capacidade espacial. E desde então, a gente tem mais igualdade de gênero. Hoje, a gente tem 50-50, um equilíbrio entre mulher e homem. Para além da técnica, estritamente, tem uma coisa humana, tem um olhar humano e de conviver com a diversidade.
E aí, quando a gente vai olhar para os testes da questão de raça, também a gente viu que estava muito diferente. A gente vai ver que a grande maioria dessas pessoas que são barradas lá, que são negros, os pretos e os pardos, eles tiveram menos oportunidade de escolaridade. Então, como que a gente vai fazer uma nota de corte igual para todo mundo, sendo que as pessoas partiram de pontos diferentes? Então, com isso, a gente hoje fez uma ação afirmativa de raça nos testes. Então, as notas de corte são diferentes para as raças diferentes. Eu acho que o vetor, ele inova muito nisso, não é só trazer jovens com vontade, mas ele inova com a perspectiva de eu preciso trazer jovens diversos. Os governos não estão habituados a fazer isso. Um dos desafios que o governo tem na gestão de pessoas é a modernização dos processos de seleção e avaliação. Hoje eu vim fazer uma reunião de trabalho, eu fiz Ciências Sociais e eu sou trainee em Gestão Pública na Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, no Maranhão. E lá eu trabalho com o plano de focar nos 30 municípios com pior IDH do estado. Escolhi o Vetor Brasil como entrada, não participava de nenhum movimento social, de nenhum partido. E foi o mais fácil naquele momento, assim, para sair da academia. As pessoas têm um estereótipo de corrupção, de burocracia, de que o governo não funciona. Mas ninguém entende que se a gente tem que mudar, né, a gente tem que estar do lado de dentro, a gente tem que ocupar aquele espaço. Eu acho que o Brasil tem muito mais a ganhar quando a gente começar a ter um congresso, por exemplo, e ministros e secretários que pareçam com o povo, que tem o cheiro de povo, que andem de ônibus, esse tipo de coisa. Não é verdade que as pessoas não gostam e não querem falar de política. Elas querem, elas estão ávidas. E se você der espaço para um diálogo verdadeiro, franco, um diálogo que permite a ignorância, inclusive, porque elas não sabem, elas querem falar, elas querem saber. Nós queremos falar e saber.